Bem, vamos lá. Nós fizemos o protótipo do perfume em homenagem ao grande Christopher Lee, que não foi somente um vilão. O rapaz fez coisas que eu fiquei impressionado quando descobri. Cara, descendente de Carlos Magno, atuou em mais de 230 filmes. Cara, eu não conheço ninguém que assistiu 230 filmes. O cara fez tudo isso, fora as participações em séries. Assim, de todos os feitos que ele fez, ele era um puto de um filantropo, uma pessoa maravilhosa. E depois de uma certa idade, ele decidiu entrar no ramo do heavy metal, aquele metal mais pesado. Então, aos 83 anos, ele fez uma participação numa banda que ele gostou demais, ficou apaixonado pela música. O pessoal fazia uma mistura de música clássica com metal um pouco mais pesado, e ele fez a participação e depois pediu ajuda para o vocalista para gravar o seu CD de heavy metal. E aos 88 anos, ele me grava o primeiro CD. Aos 90 ele gravou o segundo. Aos 91 anos ele me grava o terceiro, que foi o mais pesado. Que foi. E assim, não foi só, vou fazer a musiquinha bonitinha, um rock and rollzinho, legalzinho, não. Ele fez um puta de um trabalho. Se eu não me engano, no primeiro CD tinha 60 pessoas envolvidas como músicos. Então tinha a galera da orquestra, do coral, da banda, teve várias participações. E eu achei isso muito, muito bonitinho. Um rapaz nessa idade conseguir mais um feito. Apesar de tudo que ele fez ser com maestria, ele conseguiu entrar no Guinness várias vezes. E inclusive por causa desse negócio do heavy metal dele. Eu não vou lembrar agora o nome, mas ele ficou entre as 100 músicas mais tocadas na Billboard. Assim, imagine este rapaz, a vida dele foi incrível. Quando eu comecei a ver a história dele, eu falei, puta, eu tenho que homenagear esse rapaz. Não é possível que o ser humano faça um negócio desse. E eu nunca vi nada semelhante. O cara conheceu Tolkien, o senhor que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele conheceu pessoalmente. Do elenco, ele era o único. Então, assim, depois de tudo que ele passou pela vida, inclusive, quando, se eu não me engano, aos 20 anos, quando ele leu os livros de Tolkien, ele quis interpretar o Gandalf. Na época, nem ninguém pensava em gravar um filme daquele. Aí, em 2000 e tantos, lá chamaram uma galera para gravar o filme. Ele queria fazer o Gandalf, mas por uma questão física, obviamente, seria impossível interpretar o Gandalf, e ele fez o Saruman. E outra coisa, nas partes do filme que tem aquelas batalhas, no Hobbit foca um pouco mais o Saruman brigando com espada, aquilo é de verdade. Além de tudo, o rapaz era espadachim. Então, assim, foi esse rapaz que nós decidimos homenagear. Quando alguém vê perfume para o Saruman, para o Christopher Lee, vai pensar um perfume de um velho. Não, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa extremamente educada. O cara era um lorde, ganhou o título lá na Inglaterra. Então, o perfume não é um perfume velho, vintage, dos anos 80, anos 90. Tem uma certa referência ali da década de 50, tem, realmente, mas muito pouco. Eu vou explicar. Eu fiz uma live agora há pouco, deu um certo erro, eu consegui finalizar o perfume. Está aqui a fragrância pronta e nós colocamos aqui nesse vídeo para fazer os testes que eu já havia feito nas primeiras versões. O que aconteceu? As primeiras que eu fiz ficou frutado demais. Eu borrifei um pouco aqui. O vidro é feinho, mas é para teste mesmo. Não sei se pegou a câmera. Ele saiu frutado e nós conseguimos fazer uma nota chamada mosto, que eu nunca vi na perfumaria o pessoal explorar isso aí. São várias notas, obviamente, que nós fizemos para conseguir este cheiro, que é o cheiro da fermentação. Antes, quando você vai fazer qualquer bebida alcoólica, você pega o carboidrato, a frutose, o açúcar em si, e você consegue fermentar para essa fermentação virar a parte alcoólica. E ele também teve uma fábrica de uísque, cara. A história dele é maravilhosa. O trabalho do Christopher Lee, eu fiquei impressionado.
Eu não assisti, obviamente, todos os filmes dele. Aqui, sempre quando nós vamos criar um perfume, nós fazemos uma imersão. Então, por exemplo, o perfume em homenagem ao Beethoven foi razoavelmente fácil porque eu cresci ouvindo Beethoven. A minha família odeia, né? Mas assim, na minha pré-adolescência eu comecei a pesquisar e comecei a conhecer a obra. Então assim, pô, já estou indo para 40 anos, então foram muitos anos conhecendo a obra de Beethoven. No caso do Christopher Lee, eu conheço a obra dele mais ou menos uns 18 anos para cá. E de pouco tempo para cá eu comecei a estudar um pouco da vida dele. Eu comecei a ver umas coisas. Eu falei, peraí, como é que um ser humano faz um negócio desse? Aí, o John Parfums, pô, John, já fizemos uma live com o John, cara, ficou muito boa. Aqui, John, nós vamos finalizar. Eu já fiz uns experimentos aqui no final, porque nós fizemos o perfume em homenagem ao Christopher Lee, e eu fiz o protótipo. Eu queria finalizar aqui na live, inclusive que eu usei um método de composição bem diferente do que eu costumo fazer. É um pouco de surpresa saber o que vai acontecer depois das misturas. Normalmente eu faço a redução antes da mistura. Fizemos aqui, o que aconteceu? O perfume do Christopher Lee, ele tem que ser extremamente sedutor, elegante, tem que ser um puta de um perfumão. Uma das coisas que eu imaginei é o seguinte, aquele perfume que quando você passa, a esposa pergunta, onde é que você vai com este perfume? Ele tem que ter isso aí, esse chamar de atenção. Fizemos no Christopher Lee, deixa eu pegar aqui, eu coloquei a receita aqui no outro celular. Eu vou ligar aqui, vou passar a receita do que nós fizemos e as alterações que eu fiz agora há pouco. Puta de um perfumão refinado pra caramba. Peraí, acho que agora vai. Vou esperar um pouquinho reiniciar. Eu vou passar o que nós fizemos e as alterações que eu fiz agora há pouco. E eu acho, passei aqui uma fita, passei aqui na camisa, um puta de um perfumão mesmo, extremamente equilibrado, e até agora ele foi o que mais teve notas por perfume. Ele ganhou do Beethoven e do Cold Delight. Ficou um absurdo. E essas frutas que nós colocamos ali no começo, somente na saída, eu até comentei com o John em particular, que como é que eu vou explicar? Eu temperei as notas antes de colocá-la. Vou te dar alguns exemplos. Na parte verde, que eu queria ficar somente na saída, porque ele gostava muito de alguns perfumes ali de Colônia, da região da Itália. Inclusive, em 2004, ele gravou um clipe de heavy metal em 2004 na região de Colônia. Então, assim, eu tenho certeza que esse tipo de cheiro era muito presente ali na parte, na memória dele. Pegamos isso aí, colocamos somente um pouco. Ao invés de eu simplesmente colocar um grupo de notas verdes, eu coloquei outras notas ao fundo para dar uma temperada, um pouco frutado, um pouco amadeirado. E essa parte da nota de mosto, que é essa nota que tem um cheiro fermentada, que eu particularmente nunca vi em perfume algum, é a parte que antes de virar bebida alcoólica tem esse mosto, tem essa fermentação. Você vai pegar a parte doce, o carboidrato, o açúcar, enfim, a frutose, vai ser fermentada, a fermentação vai transformar esse doce em álcool. Esse cheiro, eu gosto muito de fazer fermentações aqui em casa. É um cheirinho diferente. Como é que eu vou explicar? Então, dá a impressão que está começando a querer estragar a coisa, mas não é. É um cheiro muito agradável e nós conseguimos colocar numa quantidade bem pequena. O que aconteceu? Ele deu um refinamento. As pessoas falam muito assim, eu quero um perfume, ou tal perfume XY tem grupos de notas que lembram bebida alcoólica. Sim, é razoavelmente comum, mas eu nunca vi a pessoa fazer o antes da bebida alcoólica. Que as notas de bebida alcoólica, que as pessoas falam, elas servem muito para dar uma refinada no perfume, às vezes até deixar o perfume um pouco mais dark. Então, quer ver? Vou pegar um exemplo para ficar fácil. Os barris onde são armazenados bebida alcoólica, como por exemplo vinho, uísque, até mesmo a cerveja ali na parte do moço da fermentação, aqueles cheiros. E como o Christopher Lee, ele teve uma fábrica de uísque, ele tinha
um apreço por isso aí. Ele também gostava muito de vinho, ele obviamente gostava de uísque também. Pelos os relatos que eu vi aqui, o negócio dele era mais a questão do vinho, bebidas mais leves, bebidas para serem apreciadas. Pegamos tudo isso aí, e esta parte frutada da fermentação, eu quis muito fazer o seguinte, que esta fermentação fosse mais agradável. E esta parte verde, eu quis fazer, a parte verde do perfume, eu quis fazer uma referência à segunda grande G que ele participou e que ele ganhou um título de, como é que eu vou falar que não pode falar, né? Caçador de Naista. Então assim, o cara foi o James Bond misturado com o Rambo da vida real. Então eu quis fazer essa referência da segunda G, mas eu não queria fazer aquele cheiro de aquele verde mais cru. Eu quis pegar esse cheiro, que com certeza ele tem uma puta da memória, obviamente, de maneira mais bonita. Então nós pegamos essa parte verde e fizemos o mesmo que fizemos no perfume em homenagem ao grande Ludwig van Beethoven, que no nosso perfume em homenagem ao Beethoven é uma natureza fictícia. Então, para o perfume do Beethoven, nós pegamos algumas notas aqui do Brasil, ao Brasil, pegamos nada, muito conhecido ali no Egito, tem muitos relatos ali na Bíblia, pegamos nota de bambu chinês, pegamos assim, notas do mundo, teoricamente as melhores, as mais agradáveis, e colocamos algumas frutas também pequenas, roxas, que era muito comum em geleias, que era o que ele consumia muito na infância do Beethoven. Então pegamos a ideia de Beethoven, fizemos este perfume. Essa parte dessa natureza fictícia que fizemos do Beethoven, nós roubamos essa história e colocamos na parte verde da saída do Christopher Lee. Olha que complexidade para fazer uma única nota. E essa parte verde é só na saída, porque vai sair depois mais ou menos, vou fazer uma conta meia boba agora, mais ou menos depois de uns 20, 30 minutos, você não vai mais sentir essa parte verde, é somente na saída. E esta parte verde também, ela pega o seguinte, aquelas águas de colônia da Itália, antigamente, aqueles perfumes que na época ali, na sua década de 50, inclusive né, nessa época tem muitos rockstars como Elvis, Ozzy Osbourne gostavam dessa proposta. E Christopher Lee gostava de um rock and roll, então peguei um pouquinho dessa referência. Essa parte verde não somente relembrar a segunda grande G, mas pegar algo que possivelmente ele almejou na época ali da sua juventude, 18, 20, 22 anos. Então por isso que teve essa referência, que obviamente vai sair, e junto com um cheiro de limpeza agradável. Quando eu falo cheiro de limpeza, as pessoas imaginam um cheiro de limpeza mesmo, cheiro de alguma coisa de desinfetante, sabonete. Não, o cheiro de limpeza que eu estou falando é um cheiro de homem que se cuida, cheiro agradável, aquele cheiro pós-banho, aquilo ali. O Christopher Lee, ele era um lorde, literalmente. Ele era extremamente inteligente, um rapaz culto e tal. Ele jamais usaria um perfume que incomodasse alguém. Então, pegando toda essa ideia de vida dele, nós montamos um perfume que com certeza vai sair outros, que é um perfume muito elegante, muito másculo, vamos colocar desta maneira, apesar de não ter tantas notas animálicas, mas é um perfume elegante para qualquer ocasião, que não seja calor extremo e que a ocasião seja algo refinado. A proposta da criação deste perfume é, se o senhor Christopher Lee fosse receber os inúmeros prêmios que ele recebeu, qual perfume ele usaria? Este aqui foi projetado para isso, um perfume para uma ocasião especial, porém um perfume assinatura, o qual ele conseguisse usar em quase qualquer ocasião que não fosse, obviamente, o calor extremo. Então, assim, o que eu posso te afirmar deste perfume? Absurdamente sedutor, tem uma pegada frutada um pouco diferenciada e tem essa pegada, essa fermentação, quer ver, para você imaginar o cheiro melhor? Um cheiro de um espumante, de uma cidra, por exemplo, ou talvez champanhe. Champanhe e espumante são diferentes. Champanhe é o espumante que é feito na região de Champagne, ali na França. Mas imagine aquelas cidras, aquele cheiro
que você conhece na infância ali, virada do ano, o pessoal estourando, aquele cheiro um pouquinho diferente, um pouquinho fermentado, é um pouco presente neste perfume, junto com a parte frutada, e vai evoluindo para um perfume mais agradável, mais masculino, mais trabalhado, com um absurdo de notas, esta elegância. Puta do perfumão, não pode falar palavrão, Fó. É um perfume assim que você vai usar, se você tiver uma namoradinha, uma esposa, ela vai perguntar, onde é que você vai com este perfume? A ideia foi essa, e eu acho que consegui mesmo, porque, nossa, o cheiro, quer ver? Para fazer uma comparação, perfumes ali mais elegantes, Tom Ford, talvez, Oud Wood, o Black Orchid, tem um pouquinho, a parte floral, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ela, vai nessa proposta. Ele é um perfume assim que ele tem a parte bonitinha, diurna, agradável, limpa, mas ele fica mesclando isso aí, esses perfumes mais noturnos, mais de nicho, mais social. Você vai para uma ocasião muito importante, você vai pegar esses perfumes noturnos, de nicho, caríssimos, mas tem essa questão dos perfumes ali mais assinatura, mais agradáveis, mais diurno. Este contraste bem equilibrado, não é só chegar e colocar as notas, deixou um puta de um perfume, não pode falar palavra, mas você sabe qual palavra usar. É um puta de um perfumão, e eu garanto que ele chama muita atenção, porque as quantidades de notas que nós colocamos ali, mais voláteis, tanto no começo e as mais pesadas ali no final, vai fazer, vai chamar muita atenção. E eu fiz uns testes aqui, nenhum cliente experimentou ainda, tá? Essa é a primeira fase, que eu faço protótipo, eu vou usar o perfume, vou fazer vários testes, depois, esse perfume realmente conta a história, aí eu vou abrir a pré-venda e a divulgação de decantes ali para os clientes mais chegados, para eles darem a opinião, e caso você queira experimentar também, é só dar um toque. Eu falei demais, fui claro, o áudio tá bom, por favor, fale alguma dúvida aí que tenham, e nós podemos bater um papo. Eu quero também mostrar um pouquinho sobre o primeiro protótipo que eu fiz, anotei aqui, tá no outro celular, deixa eu só abrir a tela dele, mas por favor, alguma dúvida, consegui imaginar o cheiro adequadamente, fui muito claro, falei demais, passa um resumo aí e já toma um vinho aí, já toma uma gelada. Puta de um perfumão chique, viu? DJ Digão participou da outra live que nós fizemos com o John Parfums. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, pode falar. O perfume, assim, de verdade, essa linha, eu vou só esperar um pouquinho ver se alguém tem alguma dúvida, mas eu vou falar, esta ideia deste perfume mais complexo, com absurdo de notas, eu já estava pensando em fazer. Tem uma linha que eu pensei em criar, que iria chamar, obviamente, o Diário de Lord Byron. Posso falar um pouquinho sobre ela, mas esta ideia que eu quis fazer nesta linha que eu acabei não criando, nós fizemos neste perfume, que provavelmente vai virar uma linha. O Pedro perguntou, qualidade das matérias foi algo observado? Sempre. Aqui, Pedro, é que você não conhece, mas eu virei perfumista porque eu odeio perfumes. Então eu comecei a fazer os meus. Eu sou autodidata, trabalhava em empresa bem conceituada, e eu aprendi a fazer ali, eu comecei a fazer os meus. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu sempre fui apaixonado por cheiros. O meu problema era com perfume. Então o perfume que fazia eu passar mal. Então tinha alguma coisa no perfume que não era a fragrância que fazia eu passar mal. Passar mal, que eu falo do verbo vomitar mesmo. Então assim, eu fiquei, putz, quase minha vida toda sem usar perfumes. Eu comecei a usar perfume, depois eu comecei a aprender a fazê-los. Então esta questão de naturalidade, de complexidade, você pode esperar em qualquer perfume nosso. Todos eles têm. É um termômetro. Se eu conseguir usar, é porque já tem um primeiro caminho andado para ser um perfume de boa qualidade que não vai incomodar.
O que eu ouço muito aqui é o seguinte, Celso, às vezes seu perfume não é bem essa proposta que você me mandou aqui, não é bem a proposta que eu gosto, mas não incomodou ninguém. A ideia é essa. Por mais que eu possa falar aqui, tem uma nota um pouco mais dark, mas ele não vai incomodar, porque não tem os aditivos também. Não é só esse fator, mas não tem os aditivos que comumente são usados na perfumaria comercial e industrial. Quanto tempo em média eu uso na maceração? Cara, a maceração, muita coisa que as pessoas falam é um certo mito, tá? Sim, eu obrigatoriamente eu tenho um prazo de maceração, mas eu nem gosto de chamar de prazo de maceração, porque eu preciso de um prazo para saber como as notas vão se comportar. Porque assim, cada um fala uma coisa sobre maceração. Maceração vem do latim, que é macerare, que é basicamente você deixar um período para ver o que acontece. Antigamente ali poderia ser traduzido como amolecer. Então, bem antigamente, você pegava matérias-primas, algumas ervas, algumas rosas, deixava em banho animal, deixava macerando ali por um período. Depois de um mês você ia ver o que aconteceu. Isso aconteceu muito também com artesãos que mexiam com argila, deixar a argila macerar ali, que depois vão trabalhar nela. Então, hoje, a palavra maceração está muito atribuída a um período que a indústria tem que usar para os perfumes descansarem. E neste período de descanso, a parte volátil do perfume, não somente a parte alcoólica, os aditivos, que praticamente todos eles, eu acho que todos eles são extremamente voláteis. Basicamente é o seguinte, eu vou deixar aqui 45 dias, a parte volátil, os aditivos, conservantes, antialérgicos vão evaporar e vai deixar a fragrância mais agradável. Basicamente é isso que a indústria faz hoje. Bem, se você precisa desse prazo para esses aditivos, vamos falar um pouco mais do álcool, que é o que eu uso aqui. Eu não uso nenhum outro aditivo, tá? Eu só uso álcool, água e a fragrância. Então, se eu preciso de um prazo para que este álcool, mais os aditivos, no caso industrial, evaporem, por que não faça a mistura com menos álcool? Não é verdade? E quer ver uma outra coisa também? Tem uma marca bem famosa aí que fala assim, o nosso álcool foi macerado em barris de carvalho. Pô, mas você cria o cheiro de carvalho, que você não colocou uma gotinha da nota de carvalho. Então você percebe que tem algo um pouco mais comercial. Eu tenho várias bases hidroalcoólicas aqui, e este período de descanso, na verdade, eu uso para saber como as notas vão se comportar. Que sim, dá uma mudança. Quer ver? Para ficar mais fácil. O perfume do Christopher Lee. Agora já fiz uma edição nele, mas você pegava, cheirava ele assim, ele estava mais dark. Hoje, né? Mas assim, um perfume mais amadeirado. Mas quando eu fiz há 3 dias atrás, quando você abria a tampinha, estava um cheiro bem frutado. Até um pouco mais cítrico. Então, depois de um prazo, ele meio que assentou, decantou, seria o termo mais correto, e as notas se comportaram dessa maneira. Hoje, agora, depois da edição, está um perfume exatamente como eu queria. Mas até antes de eu começar a live, tá um perfume até um pouco amadeirado demais. Então, eu preciso deste prazo. Depois que passa este prazo, depois que eu fiz alguns testes, aí vai o restante da galera dar opinião, porque por mais que eu tenha uma opinião, por mais que eu faça isso quase que diariamente, obviamente eu não posso ter a percepção de todo mundo. Não, Christopher Lee não vai, e nem a pergunta foi, o perfume vai na linha de algum designer conhecido? Não, ele vai na linha de alguns perfumes de nicho barra designer conhecidos. Então você vai ter uma referência sim, aqui da Tom Ford, talvez, perceber, quer ver? Talvez o Noir, talvez o Noir Extreme, talvez o Wood, Tobacco Vanille não, talvez o Black Orchid, vai mais ou menos nisso ali, talvez ali, quer ver? Leighton Parfums de Marley, da linha Design, talvez o Boss Bottom, ele vai nessa pegada assim mais diferentona, com notas frutadas que eu nunca senti na perfumaria Design e nem na de nicho. E essa parte que tem um cheirinho mais fermentado, eu também desconheço. Claro, obviamente, deve ter vários perfumes com essa proposta de essa nota mais fermentada, mas eu desconheço mesmo, cara. E olha que eu conheço bastante perfume, mas eu nunca vi nada igual. E aqui na nossa perfumaria,
ele é muito diferente de quase todas as nossas criações. Ele vai se assemelhar talvez à proposta do nosso Seductor, que é um dos que eu mais gosto. Tem uma pegada ambarada. Está escrito aqui. Poxa, parece ser ambarado. Sim, parece, mas muito pouco. Eles são várias famílias olfativas bem equilibradas. Então, dependendo da hora que você passar, você vai perceber um perfume diurno, assim, alguns primeiros minutos, um pouco verde, depois vai virando frutado, vai ficando cada vez mais noturno, um pouco ambarado, e vai ter algumas madeiras envelhecidas que também vão ajudar essa parte envelhecida das madeiras a realçar esse cheiro de mosto, de fermentação. Puta, num perfumão foda, cara. Pode usar, eu te garanto que vai chamar muita atenção. E fora também, se você for para um lugar um pouco mais refinado, mais social, que tiver pessoas que conhecem perfumaria de nicho, com certeza vão, pô, peraí, a qualidade desse perfume não é comumente contada por aí. É bem diferenciado, mas equilibrado, muito, muito agradável. Essa parte frutada dele lembra algumas frutas vermelhas e tem um leve assim, uma noção de morango, cara, mas muito pouco, quase nada. Tem que prestar bastante atenção para perceber isso aí. Puta, no perfumão foda, cara. Mais alguma dúvida? Aqui eu nem tenho como saber quanto tempo de live tem, mas eu acho que ficou razoavelmente claro. Puta, no perfumão é muito elegante e eu vou abrir para pré-venda. Quem tiver interesse em conhecer, eu estou disponibilizando 10 ml e 30 ml. Ou, dependendo da compra da pessoa, eu posso disponibilizar 1 ml por minha conta, dependendo da compra da pessoa também. Tá? E 10 ml concentrados é muita coisa. Bem, eu acho que ficou bem claro, não ficou? Vou ver se eu consigo deixar essa live salva. Depois nós vamos bater um papo. E depois eu vou explicar um pouco mais sobre a pré-venda. Você que gosta de um perfume mais refinado, exclusivo, eu te garanto. Eu posso até brincar, posso até fazer uma aposta com qualquer pessoa aqui. Se vai usar o perfume, vai falar assim, isso aqui é parecido com tal. Não. Você, tal parte talvez pareça. Tem essa. Obviamente, por exemplo, eu coloquei madeiras mais envelhecidas. Mas tem um perfume X, 200 perfumes que tem madeiras envelhecidas. Sim. Mas esta mistura, olha, não sei quantos anos que eu mexo nisso aí, conhecendo perfumes. Eu não conheço nenhum, né? Eu nunca vi nada parecido. E para eu falar isso aí é porque realmente eu conheci bastante. Fechou? Então acho que vamos encerrar, né? E qualquer coisa eu vou deixar. Gente, por favor, mandem mensagem. Conheçam, gosta de perfumaria, gosta de algo exclusivo, com naturalidade. Dá um toque na gente, eu te garanto mesmo. Eu não conheci nada semelhante. Fechou? Bem, gente, muito obrigado mesmo. Eu não sou muito bom, não sou youtuber, mas eu acho que ficou mais ou menos claro. Eu vou deixar salvo isso aqui, talvez eu faça uma edição que no começo eu demorei a falar, mas nós vamos batendo papo. Quem tiver interesse em conhecer, hoje não, obviamente, mas segunda-feira eu vou mandar mensagem para os nossos clientes mais chegados. Já vou separar os decantes aqui, os perfumes de 30 ml que eu sei que vão sair muito. E só dá um toque, a gente manda e faça uma avaliação e eu vou aguardar o feedback. Fechou? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Bom sábado para todo mundo. Tome sua cerveja, seu vinho. Depois vão descansar. Semana que vem tem mais. Até. Deixa eu ver como é que desliga isso aqui.